A qualificação do GP de Miami de Fórmula 1, ou melhor dizendo, da corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1, acabou de acontecer e com ela muitas surpresas surgiram para esse fim de semana. Entre elas, um gênio, uma máquina, um cara absoluto e ridículo dentro das pistas. Andrea Kimi Antonelli como pole position. Claro que a gente também tem que falar sobre, de certa forma, o fracasso de Gabriel Bortoleto nessa sessão e o porquê, inclusive, o novo papai Max Verstappen, na minha opinião, deveria ter sido punido nessa sessão. A gente tem muita coisa para falar por aqui, então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações e vamos começar a falar sobre o que importa, sobre a qualificação da corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 que acontece nesse fim de semana. Aqui está o resultado: Andrea Kimi Antonelli da Mercedes na primeira colocação, a mais ou menos 1/10 de distância, um pouco menos, de Oscar Piastri. O que acontece realmente é inegável. Andrea Kimi Antonelli teve uma performance basicamente genial nesse GP, nessa qualificação da corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1. Eu queria pedir perdão aqui pelo cenário, como eu sempre falo, aqui a gente está em um lugar provisório, a gente está em viagem nesse momento, por isso não dá para fazer uma qualidade de estúdio, a iluminação está todinha aqui improvisada, mas não tem problema, o objetivo é passar informação de qualidade para vocês. A verdade mesmo é que a Mercedes já estava andando muito bem desde os treinos livres de hoje mais cedo, teve apenas um treino livre. Tanto George Russell quanto Andrea Kimi Antonelli tiveram bons resultados, com Kimi Antonelli muitas vezes realmente andando à frente de George Russell. Só que foi realmente uma surpresa muito grande quando no SQ3 o Andrea Kimi Antonelli superou ali tanto Oscar Piastri quanto o Lando Norris, Max Verstappen, superou todo mundo. A gente esperava que o Russell viesse também para bater o Antonelli, mas não aconteceu. Na verdade, como vocês podem ver por aqui, George Russell ficou apenas em quinto lugar, com um tempo de 1:26.791, 0,3 de distância do seu companheiro de equipe. No fim das contas, a verdade mesmo é que o Antonelli conseguiu marcar uma volta impressionante e sem precedentes. Ele encaixou essa volta, acertou todos os setores, algo que ele já tinha feito também no treino livre. Aparentemente, essa pista encaixou muito bem com o estilo de pilotagem de Kimi Antonelli e assim ele bateu um recorde na Fórmula 1, um recorde muito legal, porque ele foi o pole position mais novo da história da categoria. E aí muita gente, eu sei, não, mas tem o Max Verstappen, ele conseguiu grandes desempenhos, ele foi absurdo realmente, ele foi muito bom, não dá para negar. Só que o Verstappen não foi o pole mais novo, pelo menos quando comparado agora com o Kimi Antonelli. O Antonelli até o momento da gravação desse vídeo aqui, na minha opinião, tá conseguindo ter um desempenho impressionante. Claro que ele estava perdendo recorrentemente para George Russell. Agora é um placar, se eu não me engano, de 5-1 para o piloto britânico. Mas a gente sabe que é um ano de adaptação. Ele é um piloto muito novo e que ainda tem muita coisa pela frente. E o próprio Max Verstappen, no início da carreira dele, perdia para os companheiros de equipe dele. Seja Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, é normal. E agora o que Kimi Antonelli está fazendo é, na verdade, vencendo de um cara que já era considerado uma grande estrela da Fórmula 1, que é o George Russell. Venceu na F3, venceu na F2 e ele é realmente postulante a ser futuro campeão mundial da categoria. Falando de George Russell. O fato de Kimi Antonelli ter batido George Russell agora, no início da sua carreira na Fórmula 1, é algo absurdo, completamente inesperado e que qualquer especialista na categoria, eu acredito, não iria prever isso acontecendo, ainda mais nesse GP de Miami. No fim das contas, performance perfeita do italiano, que realmente demonstra que tem tudo para se tornar no futuro, num futuro talvez muito próximo, um campeão mundial da categoria. Por outro lado, a gente precisa falar também das McLaren, que andaram muito bem, tanto com Oscar Piastri quanto com Lando Norris, ficaram próximos aqui de Kimi Antonelli. O próprio Norris ficou a 1/10, literalmente 1/10 cravado do piloto italiano. Os dois estão muito próximos, provavelmente em ritmo de corrida eles serão melhores do que Kimi Antonelli, eles devem ultrapassar o piloto italiano, que tem uma Mercedes na mão, não é um dos melhores carros do grid. Mercedes essa, inclusive, que prometeu que iria ter uma melhora significativa nesse GP de Miami.
desde a semana passada. Quem assiste o canal sabe disso. E depois a gente tem também Max Verstappen, o novo pai aí do grid da Fórmula 1, com um tempo de 1:26,7, 3 décimos mais lento aí do que Andrea Kimi Antonelli e bem próximo, inclusive, de George Russell. Max Verstappen foi ali o protagonista de uma grande polêmica nesse fim de semana. Principalmente ali no SQ2, se eu não me engano, ele ficou no meio da pista no momento ali da reta anterior à reta dos boxes. Ficou no meio da pista, atrapalhou uns 2 ou 3 pilotos e não foi punido de imediato. Aquilo lá foi uma situação preocupante e que, assim, claramente deveria ser passível de punição. Ele deveria sair do traçado da pista, deveria permitir ali que a linha de corrida, a linha de traçado ficasse livre, e ele não fez isso, quase gerou alguns acidentes e gerou muita reclamação também. Ele não foi punido de imediato, nem teve investigação. Tem muita gente falando que isso tudo vai dar em pizza, mas eu acredito que no fim das contas ele deveria sim ser punido, e acredito que isso deve acontecer num futuro um pouco mais próximo, talvez ao fim aí dessa qualificação do sprint, a gente possa ver essa investigação acontecendo contra Max Verstappen, ele perdendo algumas posições, o que pode ser prejudicial tanto para o campeonato, para quem é torcedor da Fórmula 1, porque a gente quer ver Max Verstappen batalhando pelas melhores posições, como também pode ser prejudicial para ele mesmo, como piloto de corridas, realmente perdendo pontos preciosos nessa corrida sprint. Quando a gente vai aqui para o restante do grid, a gente tem uma melhoria muito grande, tá, de Lewis Hamilton em comparação com Charles Leclerc. Quando a gente pensa nas últimas corridas, né, da Fórmula 1, Hamilton ficou a menos de 2 décimos do seu companheiro de equipe, um desempenho interessante para ele, que estava ficando muito atrás ali de Charles Leclerc. Em muitos momentos andou melhor do que o piloto monegasco, e eu acredito que ele possa sim estar se encontrando cada vez mais com o novo carro da Ferrari. Alex Albon em 8º lugar, Isaac Hadjar em 9º, um desempenho interessante também do piloto francês, e Fernando Alonso em 10º. No SQ2, a gente tem o Nico Hülkenberg fazendo ali um desempenho impressionante com a Sauber, 1:27.850, realmente algo absurdo, ele quase passou para o Q3, se não fosse, por exemplo, o Fernando Alonso aqui, que foi 1 décimo mais rápido que ele apenas, ele estaria sim dentro do Q3, um desempenho muito bom do Nico Hülkenberg, contrastando com um desempenho muito ruim de Gabriel Bortoleto. Bortoleto ficou em 19º, um tempo de 1:29.3, quando a gente compara com o tempo do companheiro dele, 1:28.5, um tempo péssimo, a gente não pode negar isso e não tem como defender o Gabriel nesse caso aqui. E eu preciso falar sobre isso. É o último comentário, como vocês bem devem saber. Isso aqui, inclusive, é o site oficial da Fórmula 1, tá? Vocês podem ver que tem algumas traduções erradas, tipo chute Sauber, mas é porque, na verdade, é kick Sauber, tá? Em inglês, eu traduzi aqui para o português. Mas, no fim das contas, vamos falar sobre o Bortoleto propriamente dito. Pessoal, a verdade mesmo é que no treino livre 1, o Bortoleto teve muita dificuldade na hora de treinar a qualificação. Ele treinou basicamente ritmo de prova quase o treino inteiro, o primeiro treino desse fim de semana, enquanto o companheiro de equipe dele, o Nico Hülkenberg, treinou praticamente apenas qualificação. Isso dá uma vantagem para o piloto alemão. Mas essa vantagem, ela, por mais que seja uma boa justificativa, ela não é o suficiente. Por quê? Porque Gabriel Bortoleto não deveria tomar 8 décimos do companheiro de equipe dele. Nas outras corridas eu sempre vim aqui falando sobre isso, que isso não deveria ser motivo para a gente criticá-lo e tudo nesse sentido. E na verdade ele ainda é um piloto novato, ele ainda vai melhorar, vai se adaptar ao carro, mas nessa corrida específica, nessa qualificação, eu vou dizer que eu fiquei relativamente decepcionado, porque 8 décimos de distância para o companheiro de equipe é muita coisa, é uma distância muito grande, e fez com que ele ficasse aqui na 19ª colocação. Se ele ficasse a 3 décimos de distância, por exemplo, do Nico Hülkenberg, o tempo dele seria ali 1:28,8, o que colocaria ele aqui na posição 14ª colocação, e ele poderia passar para o Q2. O tempo dele foi muito distante, muito distante. Claro que ele teve um erro aqui, né? No último setor, o setor 3, ele disse que travou o pneu dianteiro direito, se eu não me engano, o que fez com que ele perdesse muito tempo. É bem provável que ele teria um tempo próximo ao de Nico Hülkenberg,
Mas eu vou ser sincero aqui. Pilotos que têm erros, pilotos errarem é completamente normal. O que Bortoleto está fazendo é completamente normal. Mas a verdade é que para que alcance um bom resultado, não pode acontecer erros. E o Bortoleto já está errando consecutivamente em várias corridas das últimas. Isso é normal para um novato. A gente vê o Berman também, que é um cara muito diferenciado e que sempre anda muito bem com a Haas, ficando atrás do Bortoleto também, em 20º lugar, né, como vocês podem ver aqui. Ficou inclusive meio segundo mais lento do que o Bortoleto. Mas por mais que ele tenha ficado meio segundo, a gente sabe que está sendo muito comum o Bortoleto errar nas qualificações, e por mais que isso também signifique que ele está levando o carro ao limite, isso também faz com que ele perca muitos resultados que ele poderia estar alcançando no fim das contas. Não dá para defender ele nessa sessão de qualificação para a corrida sprint. Muito difícil a gente conseguir defender, sem sombra de dúvida. Como eu já disse, é um piloto novato, ele não merece uma pressão grande sobre ele, porque ele está aprendendo, mas a gente precisa ser sincero quando é para ser sincero. Bortoleto é um ótimo piloto, fez um milagre na F2 e F3, continua sendo um piloto absurdo e com grandes expectativas e perspectivas para a Fórmula 1, mas nessa sessão específica eu avaliaria que ele realmente deixou a desejar, tá? Realmente deixou a desejar. E isso a gente pode falar de qualquer piloto. O cara tá na Fórmula 1, ele tá sujeito à pressão, a gente não precisa botar uma pressão de que ele precisa vencer, mas a gente precisa ser sincero com relação às expectativas no fim das contas. Ele tá sendo um dos melhores novatos desse ano, quando comparado a Kimi Antonelli, quando comparado a Oliver Berman, por conta da distância que ele fica sempre do companheiro de equipe. Eu sempre falo sobre isso, mas nessa sessão ele realmente não foi muito bem. Eu tô falando sobre isso tudo para não ser cancelado, porque isso é muito comum aqui no Brasil. Mas a gente precisa ser sincero e trazer análises precisas do que realmente está acontecendo. Porque esse aqui é um canal que fala com veracidade sobre os fatos e análises realmente da Fórmula 1 e para quem realmente é apaixonado pelo esporte motor. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações se você quer saber mais sobre esse GP de Miami de Fórmula 1, porque aqui nesse canal a gente vai estar cobrindo esse fim de semana o máximo que a gente pode. Como eu já disse, estamos aqui de visita, estamos viajando nesse momento, devemos voltar na semana que vem, mas a gente faz questão de trazer informação de qualidade para você que continua nos acompanhando.